Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Juízes, seu capítulo 4. Aleluias. Aleluia. A partir do seu verso 6. Aleluias. Glória a Deus. Vamos ler do verso 6 até o verso 10. Aleluias. Graças damos ao Senhor. Aleluias. Todos encontraram, amados? Então vamos ler. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinão, de Quedes de Naphtali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tambor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo irei, porém se não fores comigo não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. No verso 10: então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após de si, e Débora subiu com ele. Aleluias. Podem se assentar em nome de Jesus. Senhor, da glória a Deus, da providência. Meu Deus, eis aqui a minha vida, meu Pai. Eis que não sou nada sem a tua presença, meu Pai. Então eu te peço nesse momento, me dá a revelação da tua palavra, para que eu transmita para a tua igreja, não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer falar nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, diante desse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver uma trajetória do povo de Israel. Aleluias. E aqui nós vemos, aleluia, o quanto o povo necessita de andar, aleluia, retamente ou sinceramente na presença do Senhor. Porque se nós formos olhar, quando o povo saiu do Egito, aleluia, Moisés vinha conduzindo aquele povo sentido a terra prometida. E a Bíblia vai nos dizer que após a morte de Moisés, Deus levanta a Josué. E o texto vai nos dizer, querido, que após a morte de Josué, aleluia, nasceu uma nação que não tinha conhecimento da palavra de Deus. E o povo começaram a idolatrar outros deuses. O povo começaram a deixar de lado, aleluia, aquilo qual fizeram ele chegar no lugar que chegou. E aqui eu entendo, querido, que toda vez que o homem desobedece a Deus e continua desobedecendo, Deus traz uma opressão sobre o homem. Opressão para quê? Não para bater, não para matar, porque Deus não tem prazer nem na morte do ímpio, mas que venha o arrependimento. Mas Deus quer tratar, porque Ele não quer te perder. É por isso que Deus permite a opressão. E após a morte de Josué, Deus levanta um homem chamado Daniel. O Daniel é levantado, aleluias, aleluia, não mais como um profeta, aleluias, para levar a palavra de Deus ali, para chegar em algum lugar, mas para convencer o povo que Deus ainda era sobre aquela nação, que Deus ainda era sobre aquele povo. Eu quero dizer que Deus ainda é contigo. Não importa o que você faça, o que você fez, Deus ainda é contigo. Ele quer que você se encaixe novamente no propósito. E eu vejo aqui o Daniel sendo levantado ali, não como profeta, mas como juiz. Para quê? Para instruir o povo. E a Bíblia vai nos dizer que após o Daniel morrer, Deus levanta outro chamado Eude. Eude levanta com o propósito de fazer o quê? De levar o povo novamente aquilo o qual ele tinha esquecido. Mas o texto vai nos dizer, querido, aleluia, que após Eudes morrer, aleluia, o povo se rebelaram contra Deus novamente. O povo começou a idolatrar novamente. O povo começou a
abandonar a Deus. Mas eu quero te dizer nesta noite, não há quem tenha sucesso abandonando a Deus. Não há quem tenha sucesso deixando Deus de lado. Sabe por quê? Porque quando Ele vai na frente, Ele abre caminho. Mas se Ele não está no negócio, nada acontece. Eu quero te dizer nessa noite, dê preferência para agradar a Deus, porque importa mais agradar a Deus do que agradar o homem. Glória a Deus! O povo agora está debaixo de uma opressão. Que a opressão é essa? Uma opressão do rei cananeu, um homem chamado Jabim, e que tinha como chefe do seu exército a Císara. Era um exército bem mais preparado da época, querido. Mas eu quero te dizer nesta noite, o homem pode estar preparado, mas se você tem a presença de Deus, querido, pode vir um exército inteiro contra a tua vida. Alabaquece a presença, alabaquece te dá vitória. Eu quero te dizer nessa noite, por 20 anos a opressão estava sobre aquele povo. Não é 20 dias, é 20 anos, querido. Mas porque o povo ficou 20 anos debaixo de uma opressão? Porque não quiseram saber de Deus. O povo não orava mais, o povo não jejuava mais, o povo não buscava a presença mais. E aqui eu vi uma irmã falando aqui dos Salmos 46, que vai nos dizer que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aleluia! No Salmo 50, no seu verso 15, vai dizer: clamai a mim no dia da tua angústia. Aleluia! Eu te livrarei e tu me glorificarás. Ei, ainda não aconteceu nada porque falta você clamar. Ainda não aconteceu nada porque falta você tomar uma atitude. Alabaca de buscar a presença de Deus da maneira certa. Arabaracanda, arabaxarabacanda, ai. Glória a Deus. Não perca tempo não, querido. Não perca tempo não, o momento é agora, a hora é esta. Alabacão, o inimigo só tem domínio na vida daqueles que não têm a presença de Deus. Alabacão, na vida daqueles que estão na obediência. Porque o inimigo não tem poder, ele tem legalidade. E a legalidade quem dá é eu e é você, o inimigo trabalhar. Porque o inimigo ele não pode fazer nada se você fechar suas brechas. Aleluia! E a opressão é uma maneira de Deus tratar com o povo. Deus, em certo tempo, Deus permitia que uma nação inimiga oprimisse o povo dele. E o texto vai dizer que o povo clamou a Deus por causa de Jabim. O porquê você está clamando nessa noite? Por que causa você está clamando nessa noite? Eu quero te dizer que Deus é Deus em vitória. Aleluia! Deus é Deus em vitória. Talvez você não tenha vendo nada, não esteja vendo nada acontecendo. Mas primeiro começa no espiritual. E quando você está clamando aqui, Deus já está dando um jeito de te dar vitória. Deus já está preparando o cenário. Ah, meu Pai! Tem crente que crê aqui nesta noite que tem a vitória de Deus chegando na casa, a no meio da família, no meio do emprego. Tem vitória de Deus chegando nesta noite. A clama ao Senhor, glorifica o nome dele. Aleluia! O povo clamou e Deus ouviu o clamor do povo. E o texto vai nos dizer no seu verso 4 que havia uma mulher chamada Débora entre Ramá e Betel, para ser mais específico, nas montanhas de Efraim. E aqui nós entendemos, querido, que Débora, aleluias, é uma das 5 mulheres profetisa da Bíblia e única juíza.
Eu quero te dizer que tem mulheres que Deus levanta com propósito na terra. Que propósito é esse? De fazer a diferença. Alabacá, onde Alabacá, os homens já não tem tendo aproveito, Deus vai levantar uma mulher cheia da autoridade de Deus. Alabacá com propósito. Alabacá porque Alabacá na Bíblia é profeta. E profeta é aquele que fala o que Deus manda. Eu quero te dizer nessa noite que Deus está levantando profetas, que Deus está levantando profetistas, Alabacá com algo de Deus, Alabacá para essa nação. Débora significa abelha, e o texto vai dizer que é mulher de Lapidote. Por quê? Vai citar o esposo, por quê? Porque todo ministério começa dentro de casa. Aleluia. Você tem que saber, querido, que você não anda sozinho. Tem que ter alguém com referência do teu lado. Ah, de onde você saiu? Alabacaxé tem que ter trajetória. Alabacaxé, Débora é mulher de Lapidote. De onde saiu? Glória a Deus. E tem um porém, querido. Ela julgava Israel embaixo de uma palmeira. Quem quer fazer obra não fica olhando aonde faz. Glória a Deus. Mas se você prestar atenção no texto, o texto só vai trazer Débora no momento que o povo clama. O teu clamor tem resposta nessa noite. Aleluia. O povo estava oprimido, estava abatido. Aleluia, Jesus. O povo foi levantado como cabeça, mas estava sendo cauda. Aí o texto vai nos dizer aqui, querido, ó. No verso 5, que habitava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subia a ela a juízo. E tem algo que me chama a atenção aqui, querido, que se você quiser vencer, você tem que lutar. Aleluia. Não tem vitória sem luta. O que eu quero dizer nessa noite, erga a tua cabeça, levanta a tua cabeça. Glória a Deus. Alabacá, olha para o alto, que é do alto que vem o teu socorro nessa noite. Alabacá não é oprimido. Alabacá não é debaixo de um jugo. Nessa noite eu quero profetizar Isaías 10:27, que o jugo será despedaçado por causa da unção. Deus grandão, aleluia. Glória a Jesus, aleluia, Deus vai Deus. dizer que Débora manda chamar Baraque. Por que mandar chamar, querido? Porque tem pessoas que tem que ser na marra. Tem pessoas que tem que ser puxado. Deus tem vitória para ele, mas ele fica ali. Aleluia. Eles ficam esperando algo acontecer sem tomar uma atitude. Mas Débora está dizendo, ó, tu sabe que Deus já deu a palavra, né? Aleluia. Tu sabe que Deus já lançou a palavra. Nenhuma das palavras de Deus cai por terra, né, Baraque? Vai. Junta 10.000 homens da tribo de Naphtali, da tribo de Zebulon, e se reúne ao monte Tabor. E tem pessoas, querido, que se apoiam tanto na unção do outro, que só vai se o outro ir. O que tem de gente inventando desculpa, querido, não, só vou se fulano for. Ei, tu é profeta. Mas quem é o profeta? É aquele que tem a palavra. Tu tem a palavra aqui? Então abra a tua boca, querido. Vai pra cima, que a vitória é Deus que dá. Não vai olhando para os teus armamentos de guerra não, querido. As coisas terrenas não. O principal você tem,
E o Senhor e você, Deus e você é a maioria. Aleluia. Aleluia, Jesus. O exército é bem preparado. Tem os melhores armamentos, os melhores cavalos, os melhores carros. Mas você tem a presença de Deus. Aleluia. E Débora tem uma palavra, vai. Porque o Senhor vai atrair a Cícera no ribeiro de Quizon. Por que por ribeiro, querido? Porque Deus tem estratégia naquilo que vai fazer. Deus está dando estratégia para a crente nessa noite para vencer as batalhas. Aleluia. Deus está dando estratégia nesta noite para a crente vencer batalha. Batalhas que há muito tempo precisa ser vencida. Alabacá, nesta noite Deus está te dando estratégia. Alabacá, através do profeta, está dizendo: te prepare, suba ao monte. Aleluia. Grande Deus, Israel, aleluia. Ele foi, reuniu, viu o homem da tribo específica de Naftali, de Zebulon, e Débora foi com ele. E o texto vai dizer, querido, que do monte ele tinha visão de todo o vale. Nessa noite Deus está te dando visão espiritual para você saber as estratégias do Deus inimigo. Porque quando você sabe a estratégia do inimigo, querido, você não é pego de surpresa. Esse povo foi pego de surpresa por 20 anos. Mas agora Deus está dando para ele visão, para enxergar os inimigos e não ser pego de surpresa, alabacar, mas atacar os seus inimigos. E eles estão no monte tem visão de todo o vale. E ali a Bíblia diz que Cícera fica sabendo que eles estão no monte. Reúne os seus carros, seus cavaleiros, seus homens de batalha e vão para o ribeiro. E o texto vai dizer que Débora vai mandar Baraque levantar e ir com aqueles homens. Com 10.000 homens até o vale. E o texto vai dizer: enquanto ele está marchando, querido, Débora ficou em oração. Aleluia. Eu quero dizer, enquanto você está marchando e tem alguém orando, querido, Deus está dizendo: a vitória vai ser minha. Glória. Eu quero dizer que tem pessoas que oram pela tua vida aqui. Alabacá, tu passa por luta, mas tem alguém que ora. Você não está só nessa batalha, não. Alabacá, essa batalha tem gente da terra, mas tem também do céu, pelejando pela tua vida. E é ligado na terra, ligado no céu. Aleluia. É por isso que tem que ter ligação, querido. Se não tiver ligação da terra com o céu, nada acontece. Aleluia. Porque é preciso nós formarmos uma escada para quê? O anjo descer e subir. Glória a Jesus. E aqui, querido, após subir o monte, eles têm visão agora do vale. E após ter visão do vale, eles agora vão descer. Porque não adianta você subir sem descer. Aleluia. E aqui eu entendo aqui, querido, que toda descida gera vitória. Aleluia. Toda descida gera vitória. Não sei se tem alguém aqui entendendo, mas Aleluia. toda descida gera vitória. No monte você se prepara, mas é na descida que você recebe. Glória a Deus. Eles estão descendo, marchando. E o texto vai dizer, querido, que o exército está todo reunido ali no ribeiro. E ali, querido, estava totalmente seco aquele ribeiro. Porque antes era um rio, mas agora está totalmente vazio. E Deus, naquilo que Ele faz, Ele tem um propósito. Que quando eles estão próximo do ribeiro de Quizon, Débora vai citar que começou a chover naquele ribeiro. Eu quero te dizer nessa noite, querido, que aonde não chovia há muito tempo vai começar a chover. Eita glória! Porque Deus tem algo a fazer nessa chuva. Essa chuva tem propósito. Aleluia. Não adianta
os melhores armamentos, queridos, sem estratégia de batalha. Aleluia. Eita, aleluia. E aqui nós entendemos que quando começa a chover, querido, e quando Cícera vê o exército de Deus se aproximando, eles querem de algum modo sair daquele ribeiro para ir de encontro. Mas sabe o que acontece? Os carros ficam tudo atolados. Os carros ficam tudo presos diante da chuva que aconteceu naquele lugar. Eu quero te dizer nesta noite que Deus está imobilizando teus inimigos nesta noite. Para que você faça a tua parte. Glória. Aleluia, Deus. O texto vai dizer que Deus facilitou os exércitos de Israel, porque os carros não conseguiam se movimentar. E ali o texto vai nos dizer, querido, que o exército de Israel estava ali vencendo a batalha. Por quê? Porque os soldados estavam imobilizados em cima dos seus carros e Deus começou a dar vitória para aquele povo. Eu quero te dizer nesta noite, recebe a vitória. Nessa noite já é certa. Eu quero te dizer nessa noite, debaixo da profecia de Débora, que Deus ia trair a Cícera para o ribeiro de Quissão. Já está acontecendo e Deus já entregou na tua mão os teus inimigos. Deus vai nos dizer que o capitão do exército, chamado Cícera, vendo que todos estavam sucumbindo ali, ele foge. Mas como a palavra de Deus diz, querido, que nenhuma das palavras que ele lança cai por terra, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele te prometeu, ele não vai fazer em parte, ele vai fazer completo. Aleluia. Aleluia. Quem crê aqui que Deus vai fazer completo? Glória a Deus. Aleluia. Pode ter demorado, mas Deus vai dar o melhor. Pode demorar, mas Deus vai fazer a coisa completa. E eu quero dizer para a gente aqui que começou uma trajetória terrível. Que melhor é o teu final do que o teu começo. Aleluia. Glória a Jesus. Melhor vai ser o teu sair daqui do que o teu chegar neste lugar. Aleluia. E o capitão do exército fugiu. Mas o texto vai nos dizer, querido, que só termina uma guerra quando a liderança morre. E a liderança fugiu da batalha. Mas Débora lançou uma profecia para Baraque dizendo: a glória não vai ser tua, a honra não vai ser tua, porque pela mão de uma mulher Deus venderá a Cícera. Deus estava falando através de Débora para Baraque, dizendo: ó, não é a tua espada que vai te dar vitória, mas é a mão de uma mulher que vai te dar a vitória. Agora eu vejo aqui outra mulher entrando na história além de Débora, querido. Olha só, querido, Deus quando quer usar, Ele não faz exceção de pessoas. Eu quero te dizer nessa noite, não é fácil a mulher ter espaço, né? Mas a mulher tem qualidade, querido, da parte de Deus grande. Por quê? Porque a mulher sábia edifica a sua casa. Não somente a sua casa, mas toda uma nação. Aleluia. É por isso que tem que ser sábia, não tola, né? E aqui nós vemos aqui, querido, o texto vai dizer, querido, que Zael é a mulher de um líder de batalha hebreu. O texto vai nos dizer, querido, que Cícera, fugindo de batalha, foi bater exatamente na tenda de Israel. Eu quero dizer que quando Deus quer fazer, querido, o inimigo pode rodar para lá, pode rodar para cá, pode rodar para ali, mas ele vai dar onde Deus quer que ele esteja. Glória a Jesus. Dessa maneira. Glória a Porque Deus. agindo Deus
que ele vai bater na tenda de Israel. Vai pedir água. Aí ela vai oferecer leite. Porque muitas vezes, querido, nós temos que fazer o inimigo pensar que está nos dominando. Sabe aquele que está fraquinho? Aí Deus está dizendo: o meu poder se aperfeiçoa na sua. Aleluia. Aleluia. Cícera nem sabe, mas Deus já tem falado com esta mulher acerca do que tem que fazer. E nada acontece sem Deus revelar antes aos seus eleitos. Aleluia. Assim como Deus lançou a palavra para Débora, Deus também falou a Israel. Pede água, ela dá leite. E ele então está cansado de fugir da batalha. Ele vai e deita. Quando ele deita ali, querido, ele diz: ó, se chegar alguém aqui, fala que não tem ninguém aqui. Mas o que ele não sabia é que a palavra já estava com aquela mulher. Eu quero te dizer nessa noite, a palavra já está contigo. Aleluia. Glória a Deus. Você já sabe o que fazer diante da situação. Aleluia. Glória. Se coloca de pé aí em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca. E o texto vai nos dizer, querido, Alabaquece, é que quando ele dorme ali, Alabacasael pega a sua lança, Alabaca, e fica ali na sua fonte. E a Bíblia vai dizer que Baraque está vindo. E ela chama Baraque e diz: aqui o teu inimigo está morto. E a Bíblia vai nos dizer que durante 40 anos houve paz. Alabaquece sobre o povo hebreu. Eu quero te dizer essa noite que hoje você vai ter